Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, mas estamos aqui tomando um cafezinho pela manhã. E a gente já está aí nesse encontrão pensando, né, sobre raízes, sobre espiritualidade, e tem sido bom poder estar aqui com vocês. E hoje eu queria pensar sobre o Provérbios que vocês lançaram como desafio para a gente pensar. E que eu fiquei muito empolgado e na expectativa de poder falar sobre isso. Porque o provérbio diz que bendito é aquele que consegue dar asas e raízes e deixa isso para os seus filhos como herança, né? E é claro que eu sei que não só está assistindo aqui a juventude, né, nesse encontrão, mas tem muita gente da velha guarda aí, muita gente experiente, muita gente da boa idade assistindo isso. E com certeza essas pessoas, né, que estão próximas de vocês, elas têm talvez autoridade para mostrar para vocês pelo tempo de vida, pelo que já viveu, quais foram os ventos e as raízes que eles receberam dos seus pais. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Então, que vento e que raízes e que asas que nós recebemos, né? Eu falei vento agora porque eu já me antecipei. Porque essa questão de você deixar como herança essa asas de raiz, a gente já tem falado sobre raízes, né? E raízes é muito importante, porque a raiz é aquela que vai trazer um nutriente para o tronco, né, para os galhos e se dá o fruto. Então, como está a sua raiz, você vai ver a consequência do fruto que você vai produzir. Então, uma raiz boa produz fruto bom. Isso aí não tem... Isso é certeza. Uma raiz boa vai produzir frutos bons. Então, quando a gente pensa nessa bem-aventurança, né, nesse bendito pai, né, que consegue, pai e mãe que consegue deixar para os seus filhos asas e raízes, eu fiquei muito empolgado porque quando eu penso, né, que eu posso deixar asas e raízes para os meus filhos, infelizmente eu não pude receber essa asas e raízes do meu pai, porque ele foi um péssimo exemplo. Mas é interessante que eu sempre digo para as pessoas, né, que a minha vida ela é antes de 22 anos e depois de 22 anos. Porque até 22 anos eu tinha uma informação sobre o reino de Deus, com 22 anos eu tive uma experiência com o reino de Deus, e de 22 anos seguindo eu comecei a entender o conhecimento de quem era Deus, e a partir daí eu mudei minha história. Então eu queria primeiro pensar com vocês o seguinte: quando a gente pensa em asas, que tipo de asas a gente quer dar? Então a primeira coisa que a gente vai pensar, quando a gente pensa em asas, é que asa só tem sentido se tiver vento. Concorda? Isso a gente vai aprender, passa rapidinho, né, na escola, né? Mas questão de vento, né, questão da densidade do vento, da pressão do ar. Então a asa, ela é importante, principalmente para o animal, né? Mas no próprio, a gente vai ver depois o avião, essa coisa toda, isso aí vai falar aqui. Mas de coisas simples, por exemplo, asa. Asa, dependendo do vento, funciona. Asa precisa de vento, né? Então, é legal a gente pensar, quando a gente pensa de asa, por exemplo, o texto diz assim: os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, subirão com asas. Não diz subirão como águia, né? Fala, subirão com asas como águia. Não diz que tu vai ser uma águia, mas diz que você vai subir com asas, como águia. Então aí você vai estudar sobre a águia, você vai ver que a águia é um dos maiores pássaros, e a perspectiva que ela tem, da visão que ela tem, mesmo estando alta, ela tem uma visão aguçada. E é claro que já é provado que quem está do alto percebe melhor o que está acontecendo embaixo. Então, se você pode subir com asas, vamos pensar sobre essa asa. Então, quanto mais você está subindo, você vai ter uma pressão maior e uma pressão menor. A pressão maior vai na parte superior e a pressão menor vai na parte superior e a pressão maior na parte inferior. Mas o legal é que quando essa pressão bate, dependendo do ar, você vai tomar a direção. Olha que legal.
Asas precisam de vento. Mas o vento, para te direcionar, vai depender do ar. Pergunta isso para qualquer pássaro. Porque é o seguinte, quanto mais o ar for aquecido, mais você sobe. Quanto mais o ar for resfriado, mais você desce. Então é esse ar que vai indicar a sustentação. A sustentação. Então, essa vai fazer a diferença. Porque uma vez que você pega a sustentação com essas asas, você vai ser como um barco à vela, você vai ser direcionado pelo vento. E aí fica muito mais fácil. Por isso que quando você começa a ver um pássaro voar, ele faz um esforço primeiro, né? E depois ele pegou o ar. E aí fica muito mais fácil de você voar. Então, quanto mais o ar aquecido, mais você sobe. Quanto mais o ar resfriado, mais você desce. Então, a sustentação, ela prova pra gente essa sustentação que é o que vai nos guiar a nossa vida, dependendo do ar. E aí é que eu amo essa parte. Que ar é esse? Na Bíblia, a gente vai encontrar 2 tipos de ar. 2 sopros. O primeiro está em Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus pegou o homem do pó da terra, formou o homem e depois ele fez o quê? Soprou sobre ele o fôlego da vida. Soprou sobre ele. E eu gosto disso porque esse sopro, esse vento de vida, está sobre todo mundo. Está sobre eu, sobre você, sobre a igreja, sobre os irmãos da igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, mas está sobre o traficante, sobre a prostituta, sobre o homossexual, sobre o político corrupto. Esse fôlego de vida, esse ar, todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, o que tu faz com esse ar, aí é uma escolha tua. O que tu faz com esse ar, que é tão poderoso a gente pensar sobre isso, porque quando eu sopro, ó, sai algo de dentro de mim. Se eu fizer isso aqui, ó, faz isso aí, vai. O que você sente na palma da mão? Você sente um vento, né? Um ar. E esse ar saiu da onde? De dentro de você e bateu na sua mão. Então, quando eu penso que Deus criou o homem, ele soprou esse ar saiu de dentro dele para dentro do homem. Então, esse ar que tu tem aí, que você respira, que te faz me ver agora, que te faz me ouvir, quem te deu foi Deus, que deu para todo ser humano, que ele criou imagem e semelhança dele, como diz lá no Salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces meu assentar, o meu levantar, de onde tu esquadrinhas os meus pensamentos. Antes que fosse formado alguma coisa em mim, tu já conhecia cada ossinho, cada parte do meu corpo, e de uma maneira tão terrível e maravilhosa eu fui formado no ventre da minha mãe. Então, esse ar, esse dom da vida que a gente deu foi Deus. Agora, existe um segundo sopro, um segundo ar. Que ar é esse? É aquele que está lá em João 20, a partir do versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde, estando os discípulos presos, né, trancados, com portas cerradas dentro de uma casa, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. E mostrando-lhe as mãos, disse: sou eu mesmo, Tomé, toca aqui, sou eu. E mostrou as mãos, e depois disse outra vez: paz seja convosco. E aí Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E logo em seguida o texto diz que soprou sobre eles o Espírito Santo. Que vento é esse? Esse é o vento que vai trazer sustentação para mim e para você. Esse é o vento que eu preciso deixar para os meus filhos. Esse é o vento que nos direciona. Esse é o vento que aquece o nosso coração e que nos faz subir cada vez mais. É claro que a gente vai usar aqui um exemplo, né, que todo mundo a gente conhece, né, que um dia nós vamos morar no céu. Alto. Nos lugares altos. No céu. Então, parece que o Paulo ele fala uma coisa interessante em Filipenses. Ele diz assim: a nossa pátria está nos céus. E antes dele falar isso, ele diz assim: ó, eu não sou perfeito,
Eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo pelo prêmio soberano da vocação em Cristo Jesus. Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado. Eu vou continuar andando. Aí ele vem falar, porque a minha pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que transformará o meu corpo de humilhação para ser conforme o meu corpo, o seu corpo glorioso. Então, quando o Paulo está dizendo isso, né, de transformar o corpo, ele está dizendo que existe uma luta constante, né, se a gente quer andar com Deus. Uma luta constante dessa carne com o Espírito. E aí entra aquilo que o Paulo nos ensina, uma coisa maravilhosa. Lá em Romanos ele diz assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E não somente eles, né, que vivem nessa angústia, mas nós também que temos a primícia do Espírito. Aí no finalzinho ele diz assim, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente geralmente lê inexprimível, mas a Bíblia não diz inexpre, fala inexpri. E a palavra inexprimível é aquilo que você não consegue exprimir. Então, quando Paulo diz que só o Espírito Santo nos ajuda, só ele que pode fazer isso através de mim e de você. Mas isso só é possível quando nós temos esse ar aquecido, esse ar que nos traz sustentação, esse ar que nos faz plainar, esse ar que nos faz ser direcionado pelo vento. Agora, existe o vento bom e existe o vento ruim, né? Existe o vento que é contrário. E quando esse vento é contrário, aí ele entra na minha vida e na tua vida. E quando eu penso que eu tenho que deixar isso para os meus filhos, né, da maneira que eles vão entender, talvez eu terminaria aqui com um exemplo muito interessante. Eu trabalhei no Morro do Boré por 20 anos e hoje estou trabalhando no Lixão Jardim Gramacho, o nosso projeto lá chamado Haja. E uma das coisas que as crianças gostam muito, né, nesses lugares que eu já fui, é pipa. Não sei como é que você conhece pipa, mas pipa é algo que fez parte da infância de todo mundo, principalmente no Rio de Janeiro. Pipa, vamos soltar pipa, né? E pipa, uma vez eu estava no morro, era um final de tarde no domingo, e se tem uma tristeza em tempos de pipa, tristeza para qualquer criança, é quando não tem vento. Porque pipa precisa de vento para subir. Pipa, você pode até tentar colocá-la no alto. Você pode até se esforçar para colocá-la no alto. Mas se não tiver vento, não adianta. Porque quando tem um vento, você até faz um esforço, né? Mas quando ela bate no vento, ela recebe a sustentação. E aí, queridos, quando você está num domingo no morro de pipa, você vê as lajes, as casas tudo cheias de meninos soltando pipa, cada um, vamos lá, né? E um cortando o outro, e a pipa, né, brincando no ar, no vento. E quanto melhor o vento, melhor para a pipa, né? Ela fazia suas piruetas no ar. E naquele dia estava uma tristeza. E aí você via, a gente tinha uma brincadeira que a gente falava quando não tinha vento, a gente falava assim, vem vento, catinguelento, cachorro do mato tá vindo mordendo, para chamar o vento. Ou então a gente começava a assoviar para chamar o vento. Vem vento, vem vento. Coisa de menino que a gente vai aprendendo. E eu fiquei ali pensando. E a tarde estava indo embora, eu via o pessoal tudo triste, pô, não teve vento, no domingo não teve vento, não teve vento. E queridos, quando deu mais ou menos umas 5 horas, 5 e meia, bateu um vento sobre a comunidade, assim, um vento. Você via as crianças gritando, chegou o vento, chegou o vento. E tu começou a ver as pipas subindo e era muito rápido. E naquele dia eu fiquei pensando, falei, caraca, assim é a nossa vida. A nossa vida sem esse vento é como uma pipa num domingo à tarde sem vento, tristeza. A nossa vida sem vento, por mais que a gente tente se esforçar para subir, para tentar mudar, não vamos conseguir. Porque precisa de um vento. Então, quando eu penso que eu tenho que deixar asas e raízes para os meus filhos, eu sempre penso isso e falo da maneira mais simples para eles entenderem. E digo para eles assim, ó, pipa sem vento não voa. Pássaro sem asa não voa. E o pássaro pode até ter asa,
mas se não tiver vento também não voa. Ele vai voar por um certo momento, ele vai encontrar um ar frio, e ele vai descer. Porque o pássaro está sempre atrás dessa sustentação, dessa pressão do ar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Pensa nisso. Se nós queremos deixar asa para os nossos filhos, deixa uma asa, mas mostra para eles o vento que vai direcionar essa asa e que vai trazer essa sustentação. E pode ter certeza, o vento que você mostrar para ele precisa ser um vento aquecido, um vento que nos leva para cima, que nos faz ver as coisas de cima. Esse é o vento que vai mover nossas asas. Porque não adianta ter asa se não tem vento. Não adianta ter asa se não tem o aquecimento nessa pressão que traz sustentação. Vamos pensar sobre isso. Nós vamos subir como? Com asas. E se ele nos dá asa, ele já nos deu o melhor. O vento da vida se fez carne e habitou entre nós. E aqui nesse momento eu tenho certeza que esse mesmo sopro que foi dado lá atrás é o sopro que está aqui hoje, para que possa trazer sustentação, um ar aquecido e que a gente possa voar. Que Deus te abençoe. Vamos pensar sobre isso.